Senhor, meus irmãos, mais um domingo, mais uma EBD, graças a Deus. Estamos findando mais uma revista, já se foram mais 3 meses, né? E apesar de estarmos aí com nossa aula pelo YouTube, nossa aula pela internet, nós não paramos, amém? Estamos estudando, parabéns para você que está comigo, que esteve conosco nessa EBD, em todas as salas que estão dando suas aulas. Parabéns por você ter sido persistente, ter procurado mais essa forma, através da EBD, de aprimorar o seu conhecimento na palavra do Senhor. Meus parabéns, que Deus te abençoe, que você e sua casa continuem se alimentando, se alicerçando na verdadeira palavra do Senhor. Amém? Que Deus, neste momento, eu quero orar ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor possa nos abençoar neste momento que passamos aqui juntos pela internet, que esse irmão varão que está me ouvindo, sua família, possa desfrutar, Pai, de mais um momento sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia, sobre o Seu amor, a nos ensinar a Tua palavra, Pai. Que eu seja ferramenta em Tuas mãos, que o nosso coração seja aberto, Senhor, para a Tua palavra, pela Tua vontade, Pai. Nos abençoa nesses momentos que vamos estar juntos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento. Pai, eu peço também a bênção sobre a casa dos irmãos, sobre onde o lar possa estar com alguém doente, ou alguém passando alguma necessidade financeira, ou Deus, algum distúrbio psicológico, algum problema na justiça, Pai, quantas coisas ocorrem em nossa vida neste mundo, Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Principalmente quando tornamos o assunto como desta aula, desta lição, desta revista, em tempos de crise, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Por isso te louvamos e te agradecemos e bendizemos o seu santo nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é a lição número 13 da nossa revista, Perseguido, mas não derrotado. Falamos muito aqui sobre Salmos de Davi, falamos sobre vários personagens da Bíblia usados nessa, Josafá e tantos outros aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, heróis da Bíblia, homens de fé, homens que passaram momentos, homens e mulheres, né, que passaram muitos momentos de crise, dificuldades, mas venceram porque estavam com o Senhor, abençoados pelo Senhor. E para encerrar a revista, nada mais, nada menos do que o grande e maravilhoso servo do Senhor, o apóstolo Paulo. Amém? Um homem de realmente exemplo para a igreja, exemplo para todos nós. Amém? Exemplo de entrega, exemplo de dedicação, exemplo de unção, exemplo de conhecimento da palavra, exemplo. Amém? Então aqui, perseguido, mas não derrotado. A verdade aplicada da nossa lição, né, o resumo, a ideia central da nossa lição nessa revista, diz assim: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Então, a crise ela vai tender a nos sucumbir, a nos derrotar, né? A nos deixar na pior forma, né? Que se pode imaginar se a crise for muito duradoura. Em todos os aspectos, nós estamos falando aqui de crise financeira, de saúde, a crise psicológica, a crise espiritual, a crise política. Mas para não sucumbir, a verdade da lição diz assim: a confiança no Senhor. Falamos muito sobre confiança, ter seu Deus como fortaleza e um viver convicto na verdade do Evangelho. Então, veja bem, ter confiança e ter convicção é algo pessoal, é algo que está intrínseco em mim, em você, está lá dentro. Então, isso é necessário ser conquistado, né? Essa confiança em Deus que vem através da convicção da sua palavra, e nós passamos a viver conforme esta convicção na verdade do Evangelho, é que nos dá a garantia de sermos socorridos, sermos vitoriosos em tempos de crise. Logicamente, quando conhecemos o Senhor Jesus, começamos a caminhada cristã, passamos por muitas lutas, outros lá fora também passam, mas nós nos apoiamos na igreja, somos ajudados pela igreja do Senhor, e nela nós vemos exemplos de fé, de pessoas que oram, nós oramos também, de pessoas que conquistam, que têm os seus testemunhos, nós nos alimentamos com isso, nós nos fortalecemos com esses testemunhos, mas irmão, meu varão, meu irmão, né, do grupo de varões, da Sala Abraão, quem mais possa estar nos assistindo.
Para um pouquinho, nós estamos dizendo aqui de algo agora pessoal, de algo intrínseco, né? Toda essa fé que nós vemos nos outros, todo esse testemunho que nós vemos na igreja, a igreja serve para isso, para nós compartilharmos isso. Toda essa dedicação que nós vemos as outras pessoas terem com Deus, com a sua palavra e na sua obra, tudo isso, né? Chega um momento que ele precisa migrar de uma coisa que nós vemos para algo que nós sentimos, de algo que está acontecendo no mundo evangélico, na igreja cristã, e nós vemos que a palavra de Deus é verdade porque acontece na vida das pessoas, porque as pessoas vivem conforme essa palavra, as pessoas têm suas vitórias conforme a sua palavra, as pessoas têm a sua resistência conforme a sua palavra, têm o seu amor, mas no caminhar cristão, nós precisamos chegar ao ponto de que isso venha para dentro de nós e nós possamos ser iguais a essas pessoas que servem a Deus, nas quais nós nos espelhamos, nas quais nós confiamos, nas quais nós temos amizade, nas quais nós compartilhamos a vida cristã. Então, esse é o papel da igreja, acolher, não é? Acolher as vidas que estão chegando para o Senhor, no seio da igreja, que é uma família, e dentro desse seio dessa igreja, dentro dessa família, essa pessoa vai crescer, né? Como um menino, ele vai crescer, vai ter um alimento mais forte, e vai se tornar um adulto, um homem, uma mulher, dentro da casa do Senhor. E assim ele vai viver a fé cristã, né? Com convicção, e vai ter confiança no Senhor, e vai ter vitória em tempos de crise. Amém? A palavra do Senhor, então, escolhida aqui como texto de referência, está em 2 Coríntios 11, no verso 24, falando de Paulo, né? Veja bem o que eu vou ler aqui. Preste muita atenção. 2 Coríntios 11, 24. Paulo dizendo: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Não acabou não. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? Então veja bem o que Paulo passou, né? E o que Paulo se gloria na sua fraqueza, porque ali ele sente a mão do Senhor, ele sente que a vitória veio não dele, não da capacidade dele, apesar de ele ser muito capaz de muitas coisas, mas veio do cuidado de Deus com ele, do cuidado do Senhor para com a vida dele. Amém? Então ele pode dizer: eu sou fraco, sofri tudo isso, mas sou vitorioso graças a Deus. Amém? Paulo já morreu, Paulo já passou, mas o nosso Deus, o nosso Jesus não morreu, não passou, está bem vivo, está presente e tem o mesmo poder de agir que ele teve sobre a vida de Paulo. Amém? Continuamos com o mesmo Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia por isso, glória a Deus. Então, a nossa lição, a nossa revista, diz assim: Paulo, um chamado em meio às perseguições. Então, Paulo sofreu uma transformação milagrosa, né? Vamos lembrar aqui que ele era uma pessoa que ele perseguia os cristãos, né? Ele tinha convicção de que o cristão estava errado e ele perseguia os cristãos, vamos falar daqui a pouco. Mas Paulo vai sofrer uma transformação. Então, ele abandona, aqui diz a nossa lição, de maneira repentina, e foi rápido. Então, é uma pessoa que foi mudando. De maneira repentina, Paulo abandona a sua agressividade aos cristãos para ser, olha só, um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Então, realmente, Paulo teve uma grande, poderosa, forte transformação
causada por Deus, trabalhada por Deus. Amém? Então ele passa assim, de repente, de ser um perseguidor da fé cristã, para ser um defensor da fé cristã. Diz assim no finalzinho da parte 1. Os cristãos de hoje, a exemplo, nós, né? Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. Vou repetir aqui. Os cristãos de hoje, nós, irmãos, nós precisamos, né, observando a vida de Paulo, precisamos refletir na sociedade em que vivemos o perfeito caráter de Cristo. Como que é isso, né? Eu peguei um texto bíblico aqui para a gente entender melhor. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a palavra aqui quer dizer assim, olha, nós contemplamos a imagem do Senhor através da sua palavra, através do seu evangelho, nós contemplamos e passamos a refletir aquilo que contemplamos. É a mesma coisa que a gente se colocasse realmente diante de um espelho, não é? E você vê ali que imagem. Aquela pessoa que você vê diante do espelho, né? O caráter que está naquela pessoa que você está vendo. Ele reflete a imagem de Cristo, ele reflete o caráter de Cristo. É isso que o Paulo quer dizer aqui. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados, somos parecidos, somos transformados naquilo que nós contemplamos, naquilo que nós adoramos, o caráter de Cristo. Assim nós nos tornamos e assim nós refletimos, não a nossa imagem, não mais o nosso caráter pecador, mas nós refletimos o caráter de Cristo. Ou seja, alguém pode olhar para nós, para a nossa vida, não simplesmente para a nossa imagem, e ele vê em nós que ali existem características de um caráter cristão. Ele vai ver isso não é pela nossa imagem, não é pelo quanto de anos estamos na igreja, se estamos numa igreja grande, numa igreja pequena, não é isso que ele vai ver, porque isso pode ser enganoso, mas ele vai ver na nossa forma de agir, nas nossas atitudes, se essas atitudes refletem ou não a imagem de Cristo. É isso que serve de espelho para a sociedade em que nós vivemos. É isso que Jesus espera de nós, sejamos cartas para o mundo, que nós possamos refletir a sua vontade, e aí sim atrair almas para o seu evangelho, atrair almas para o seu sacrifício, atrair almas para a sua salvação. E para nós fazermos isso, nós precisamos, como disse no começo da lição, estarmos convictos que a palavra do Senhor é verdadeira, estarmos convictos que vale a pena viver perante essa palavra, e aí sim nós vamos mudar o nosso caráter, e o simples nosso viver cristão vai ser uma forma de espelhar a imagem de Cristo para a sociedade em que vivemos. Amém? Esta é a missão da igreja, irmãos, é pregar o evangelho com a sua vida. Amém? Isso é possível porque Cristo falou que era. Isso é possível porque Paulo falou que era, porque Paulo fazia isso. Amém? Então, refletir o perfeito caráter de Cristo é nossa missão. 1.2, sua missão era maior do que a sua dor. Quando diz missão aqui, está dizendo de propósito, está dizendo aqui de objetivos. Costuma-se dizer, né? Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque diante de dificuldades, diante de crises, a pessoa muda de caminho, muda de rumo e não chega a lugar nenhum. Então, na vida, meus irmãos, precisamos ter propósitos, precisamos ter objetivos. E assim nós caminhamos conforme objetivos que traçamos. Não importa se lá na frente precisamos mudar um pouco o nosso trajeto, o nosso objetivo,
Não importa, mas o importa é que nós precisamos ter um objetivo, precisamos seguir um caminho. Isso que vai nos dar força para persistir perante as adversidades da vida. Amém? E olha, o poder para que isso aconteça, o poder para essa vitória está no viver a palavra do Senhor. Daquele que diz assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então eu creio na palavra, eu creio que ela é transformadora, eu creio que ela pode fazer muita diferença na nossa vida. Amém? Então, trace seus objetivos, planeje a sua vida cristã, a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida de estudante, o que você for fazer daqui para frente, trace objetivos e caminhe no sentido deste objetivo. Amém? Eu me lembro de um treinamento que eu estava numa empresa e foi usado como exemplo uma parábola, né, uma história, e dizia assim que um índio, né, o cacique lá, foi ensinar o seu filho, que era jovem, as coisas da vida para que um dia ele também fosse cacique, fosse um chefe de uma tribo, uma pessoa assim esperta, inteligente para conduzir o trabalho. Então ele levou o jovem índiozinho a uma clareira na floresta e ali ele tinha montado uma grande montanha de galhos, né, e troncos de árvore, pedaços de árvore, bastante madeira. Ele fez uma pilha muito grande de madeira e colocou o jovem de frente com aquela pilha e falou: o que você está vendo aí? Madeira. Muita madeira? Muita madeira. É muita madeira? Muito. O que você acha desse monte de madeira? É muito grande, pai, ele é poderoso, ele é grande. E o que você acha? Quanto tempo dura isso aí tudo? Ele falou: não sei, muitos anos. Aí o pai foi lá e falou: fica aí. Né? O índio foi lá, o cacique foi lá, e ele atirou fogo naquele monte de madeira. Ele colocou fogo de um lado, do outro, fez uma roda de fogo assim naquela pilha de madeira enorme, e aquele fogo começou a consumir aquela madeira e fez um fogo muito alto, muito forte. Então ele pergunta para o filho: o que você vê aí? É muito fogo. O que você acha disso? Nossa, pô, o fogo é poderoso, né? Olha como que ele consome aqueles galhos, olha como que ele aumenta, olha o calor dele, olha o poder desse fogo. O que você acha disso, meu filho? Eu acho isso maravilhoso. O poder desse fogo é muito grande, é muito forte. Ele falou: então senta aí, vamos observar, né? E passou um tempo ali, 1 hora, 2 horas, algum tempo, e aquele fogo foi diminuindo, 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 toda aquela montanha de madeira virou cinzas, e o fogo foi e se apagou, né? Depois de muito tempo, o fogo se apagou. Depois ele pegou o índio no dia seguinte, e ele levou uma nascente de água perto de um córrego, falou: o que você vê? Água. O que você acha dessa água? Bonita. Tem poder? Não. O poder tinha aquele fogo. Então vamos seguir, né? Então ele foi seguindo aquele riacho, e aquele riacho recebia mais um pouco de água de uma outra nascente, ele foi se tornando maior, mais caudaloso, aí chega o riacho numa pedra enorme, o riacho faz a volta da pedra, desce mais alguns degraus, e tinha uma montanha do lado de cá, o riacho vira para cá, e foi seguindo até que o riacho se torne um rio maior, e o pai explica então que se continuasse aí, esse rio chegaria no mar. E ele diz assim: o que você acha do rio? Né? Tem poder ou não tem? Ele disse: tem. Então, o fogo, meu filho, ele tem aparentemente poder, tem um certo poder, mas o poder dele é destruidor. É um poder voraz, é um poder apressado, é um poder que parece que está construindo, mas está destruindo. O riacho não, o riacho começa pequeno, começa humilde, começa manso, vai tomando o seu curso, descendo o declive, até que ele se encontre com o mar. Quando ele acha uma dificuldade, algo que impede, ele se repressa um pouco, chega um ponto que ele consegue passar por cima, ou ele dá a volta e continua descendo, e vai tornar o seu curso, e vai tomar o seu percurso, e vai tomar o seu objetivo, que é descarregar as suas águas no rio maior ou no mar. Amém? Então, nós podemos tirar esse exemplo para nós. Amém? Como está a nossa vida? Que poder que nós queremos? Nós queremos esse poder que Jesus prometeu. Aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Porque ele começa humilde, começa pequeno,
começamos a crescer na palavra do Senhor, a receber as bênçãos do Senhor, a vitória do Senhor. Nós vamos crescendo, persistindo com o objetivo, e o Senhor vai nos abençoando, nós vamos crescendo espiritualmente, vamos nos fortalecendo espiritualmente, vamos fazendo a diferença e vamos vencendo aqueles obstáculos que se colocam em nossa frente. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos aprender sempre da sua palavra. Então, objetivos, eu vou colocar aqui Paulo falando, de seus objetivos. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Olha aqui, viver de Paulo. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, lembra que eu estou falando do intrínseco, a palavra, a convicção, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, olha que ele fala dos sofrimentos, olha quanto sofrimento que eu li de Paulo no começo aqui, irmãos. Foi chicotado, recebeu varas, foi para o abismo, foi preso, tantas coisas que Paulo sofreu. E ele vem dizer assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, olha onde está a cabeça de Paulo, onde está o objetivo de Paulo, é o céu. Amém? Todo aquele sofrimento, Paulo vai chamando e tudo que Paulo passou, ele vai chamando de leve e momentânea tribulação. Depois no 18 diz assim, não atentando nós nas coisas que veem, não prestando atenção nas coisas que a gente vê, mas nas que não vemos. Nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, podemos entender aqui como é que Paulo pode falar um negócio desse. Leve, momentânea tribulação, porque Paulo estava com o objetivo de ir para o céu, Paulo estava com o objetivo da glória eterna. Paulo fala assim, não vou ficar prestando atenção nas coisas que eu vejo, porque eu vou pensar, isso aí passa, eu vou pensar nas coisas que não se veem, porque são eternas. Ou seja, vale mais a pena eu dedicar minha vida, a sua vida, nossa vida, a coisas eternas do que coisas terrenas que são temporais. Então, quando tiver que escolher, vai no prioridade, vai no mais importante, vai naquilo que vai fazer diferença para você, vai naquilo que cumpre com o seu objetivo, que são as coisas eternas. Amém? Pensar nas coisas que são do alto. Amém? Procurar primeiro as coisas do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? É a palavra do Senhor para a nossa vida. Eu vou ler um pedaço aqui da parte 1:3, que fala que a luz brilhou nas trevas. Vai contar mais um pedacinho da história de Paulo para a gente relembrar que você já conhece. Amém? O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Incondicional, ou seja, em crise e fora de crise. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é misto dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Esta influente seita determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamentos. Eles estavam com a lei e não queriam aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo. Era um grupo de pessoas, os fariseus, do qual Paulo fazia parte. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante ao arrependimento e a entrega da sua vida ao Senhor. Então Paulo pregava que a salvação tem que vir pelo cumprimento da lei. E o Senhor vem dizer, os cristãos vinham dizendo que a salvação via mediante o arrependimento e a aceitação de Cristo como Salvador. Esta mensagem é de encontro a tudo que Paulo acreditava. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito de Deus, está em Deuteronômio 21, 22, 23. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus. Então, explicando por que Paulo matava judeu, por que Paulo perseguia judeu, porque ele era legalista, ele acreditava que isso era o certo. Aí Paulo vai ser, como dissemos antes, transformado, abençoado por Deus e vai entender e passar a apoiar e batalhar pela fé cristã. Amém? Socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé a socorrer Paulo. Vou resumir aqui, para a gente economizar um tempinho. Então, quando Paulo se transforma num pregador do Evangelho,
Quando Paulo se transforma num cristão e começa a sair pelas cidades e a pregar o evangelho, dizer que era cristão, o povo desconfia, fala, que é isso? Né? As pessoas não viram a transformação de Paulo, não viram Paulo falando com o Senhor, não acreditavam que Paulo estava fazendo uma coisa completamente, não diferente, mas muito mais forte, contrário àquilo que ele fazia. Então, Barnabé se levanta, leva ele os apóstolos, Barnabé dá tipo assim um apoio para colocar Paulo em meio aos cristãos, dizer, olha, eu acompanhei, eu sei que ele falou com o Senhor falou com ele, eu sei o processo que ele passou, e pode acreditar que este homem agora é um cristão. E aí ele abre as portas de acesso a Paulo a essas pessoas, e a igreja passa então a apoiar Paulo e trabalhar com Paulo, e o evangelho vai acontecer. Então Barnabé foi uma pessoa muito importante que Deus levantou para fazer o seu propósito através da vida de Paulo. E você pode acreditar que quando Deus tem um propósito na sua vida e você está dentro desse propósito, a dificuldade que aparecer, Deus vai levantar homens, mulheres, irmãos, quem for, para te ajudar, meu irmão. Tenha fé no chamado que você recebeu do Senhor. Crise política, crise econômica e crise espiritual passava a igreja. Então, na crise política, a recusa de ser leal ao imperador como a uma divindade era motivo para ser algo de perseguição. E o discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor, Jesus Cristo. Então, existia ali uma crise política, né? Eles eram perseguidos pela política. Existia uma crise econômica. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judéia. O que vemos então? Que a liberalidade, olha aqui, a liberalidade acompanhada do cuidado com os mais humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Então, a liberalidade, a comunhão, a ajuda que os fiéis praticavam entre si, serviu de, aqui diz assim, olha, fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Entende o que é ser espelho, irmãos? Entende o que a palavra lá atrás, meus varões, meus queridos, quis nos dizer assim, olha, nós devemos que o nosso caráter tem que refletir a imagem de Deus, tem que refletir o caráter de Cristo. Então, a própria ajuda, mesmo que fosse entre eles, a comunhão, a demonstração de amor, isso refletia o caráter de Cristo e servia como exemplo dos fiéis à palavra do Senhor. Pregava o evangelho através de exemplo. Crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Amém? E aí os ourives falam de ourives e cuidados com coisas materiais. Então, eles viviam um tempo de crise política, de crise econômica e de crise espiritual. Ao meio de tudo isso, Paulo trabalhava, a igreja vencia porque estava sob as mãos do Senhor. Muito bem. Parte 3 da nossa lição vai dizer assim, olha, a provisão de Deus em tempos difíceis. Se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Então, a crise tende, as dificuldades tendem, as pressões tendem a nos fazer pessoas tristes e amarguradas. O que estamos dizendo nessa lição, dissemos na outra e na outra anterior, onde Deus não apagou a fornalha, onde Deus não matou os leões, não evitou que Daniel fosse jogado lá dentro, onde Deus não evitou que Paulo sofresse. Mas fala que deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas, então, pelos processos que essas pessoas passaram, tiveram que passar, mas passaram com Deus, aqui tinha vitória. O principal ser a ser conquistado está aqui dentro. Então, por isso que eu disse no começo, quando a palavra do Senhor está intrínseca, está enxertada em nosso coração, nós passamos a viver com convicção. Cesse logo a crise, não cesse logo a crise, apagasse ou não a fornalha de fogo, pelo contrário, mandou acender 7 vezes mais. Os homens do Senhor foram ali para dentro, aqueles jovens foram para dentro com o Senhor e tiveram vitória. Amém? Então, essa deve ser a nossa convicção, estarmos com o Senhor, principalmente para manter o nosso ser, manter a nossa alma bem. Devemos confiar no Senhor.
E aqui diz a palavra no 3:1 da nossa lição. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fizermos. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não o impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Então, de repente, quando a gente ouve a história de Paulo e Silas na prisão, alguém pode dizer, olha, vamos cantar para as cadeias abrir, vamos cantar para as coisas acontecerem. Eu acredito, irmãos, que, como disse aqui, quando a palavra do Senhor está na pessoa, quando a palavra do Senhor está intrínseca, quando a pessoa tem o caráter de Cristo, a mente de Cristo, e aqui diz que, independente das circunstâncias, eles não deixaram de ser uma bênção, então não está falando de ser abençoados, está dizendo de ser uma bênção. Então, a crise que Paulo e Silas estavam vivendo naquela prisão, a situação que eles estavam vivendo, não modificou o interior de Paulo e Silas. Então, de repente, para de pensar aí que eles cantaram, vamos cantar porque Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus vai ser convencido por nós. Não, eles tinham um relacionamento com Deus. Então, o louvor estava em sua alma, o louvor estava em seu coração. Então, mesmo diante da crise, o corpo estava preso, eles estavam impedidos de sair, mas a alma deles estava livre para adorar o Senhor. Então, era uma prática deles, era uma devoção deles, era um carinho deles, era o culto deles ao Senhor que já acontecia em suas vidas, continuou acontecendo dentro da prisão. Sendo fiéis a Deus, fiéis ao relacionamento com Deus, então Deus move, Deus vai libertá-los, Deus vai trabalhar, Deus vai causar tudo aquilo que os libertou, mas porque eles eram verdadeiros adoradores, porque eles tinham intimidade com Deus, porque eles não estavam cantando para receber uma bênção, eles estavam cantando para louvar a Deus, eles estavam adorando a Deus porque eles eram uma bênção. Entende a vitória de onde vem? A vitória vem do compromisso com Deus. Amém? E vamos para 3:2. Não pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele, Paulo, testemunha que era movido continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. Se louvarmos a Deus em meio às crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas, como eu já disse. Então, veja bem, Paulo diz que ele era movido pelo amor de Cristo. Então, ele era animado, ele era convencido de que a vida valia a pena, de que o evangelho valia a pena, da pregação do evangelho valia a pena, que valia a pena ele entregar a sua vida pelo evangelho, porque ele tinha reconhecimento do grande, aqui diz a palavra, imensurável amor de Cristo. Ele sentia gratidão no coração pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele aceitou o sacrifício, ele reconhece que ele recebeu o perdão, que ele recebeu a liberdade, que ele recebeu a salvação através daquele sacrifício de Cristo na cruz, do Filho de Deus na cruz. E assim ele é movido, né? Eu preciso fazer isso porque Deus me amou, eu faço isso porque eu amo a Deus, Deus me amou muito, Deus me entregou muito, por mais que eu faça pouco nas suas palavras, ele sofria, ele dava glória a Deus, ele sofria, ele continuava louvando a Deus, e Paulo foi vitorioso. Paulo fez muito pela igreja do Senhor Jesus na terra, Paulo fez muito pela obra do Senhor na terra. Amém? Paulo caiu cego para este mundo e para suas tolas convicções. Todavia, sua visão se abriu para ver o mundo sob uma nova perspectiva. Então, o que Paulo fez foi sofrer uma mudança de visão. Então, muitas vezes também isso acontece conosco, já aconteceu comigo, passar por momentos de depressão, por dificuldades, e Deus não mudou o mundo, Deus mudou a mim. Deus mudou a minha vida, mudou a minha forma de enxergar esse mundo, e aí mudou a minha forma de tratar esse mundo, de se relacionar com este mundo. Isso faz toda a diferença, viu, meus irmãos? Faz toda a diferença.
Amém? Foi aí que eu recebi a cura, foi aí que eu passei a ver o mundo com outra perspectiva. Então nós precisamos enxergar o mundo como Deus enxerga, dar valor nas coisas que Deus dá. Amém? Você pode pegar a Bíblia, não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas você vai ver lá quando fala de oração, um bate no peito, Senhor, eu jejuava, e o outro chega lá humilde, Senhor, eu não sou digno. Não, esse aqui é que fez a verdadeira oração. Aquele foi lá e deu uma oferta grande, a viúva pobre foi lá com 2 moedinhas, colocou lá, e quem deu mais? A viúva pobre. Então, tem alguma coisa para dar para esses homens todos comer? Não, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso é muito nas mãos do Senhor. Então o Senhor olha de forma diferente, o Senhor valoriza coisas diferentes. Amém? Nós aprendemos de um Deus, de um Jesus, que ensina a ser manso e humilde de coração. No mundo que vivemos, no mundo que vivia, isso era covardia. Amém? Isso era covardia. E o Senhor enxerga isso como coragem, coragem para perdoar, coragem para ouvir, coragem para ter calma, coragem para não revidar. Isso é poder perante os olhos do Senhor. Perdoar para Deus não é covardia, perdoar para Deus não é injustiça, perdoar para Deus é liberdade, é bênção. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando aqui então. Na parte final fala aqui, não deixe o medo destruir os seus sonhos. Sonhos aqui vamos colocar na palavra de objetivos. Amém? Não deixe o medo trancar os objetivos que você traçou, porque esse medo vai ser expulso da sua vida, da sua mente, com a confiança no Senhor. Se precisar mudar de rumo, Deus fala. Se precisar mudar de ideia, Deus te ajuda. Você muda o seu trajeto, muda o seu objetivo, mas você vai ter um objetivo de vida, você vai ter sonhos para alcançar, espirituais, materiais, financeiros aí com a sua família. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Não tem muito mais tempo, porque infelizmente aqui a bateria do meu celular está acabando, mas nós vamos continuar fazendo as nossas aulas pelo YouTube até que possamos estar presentes. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento, reflita na palavra com carinho, com calma, com paciência. Leia sobre Paulo, sobre o exemplo de Paulo. Amém? Que Deus possa te abençoar muito essa semana, que você tenha uma ascensão espiritual esta semana, que você tenha um ganho no seu caráter para refletir cada vez mais a imagem de Cristo. Mas eu já sou crente, mas eu sou cristão. Nem tanto que não possa ser melhorado. Amém? Sempre, todo dia podemos melhorar, todo dia podemos aprender mais do Senhor, contemplar mais a imagem do Senhor e refletir essa imagem no mundo que vivemos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus toque no seu coração. Receba aí um forte abraço virtual e que, se Deus permitir, estaremos na próxima aula. Amém? Deus abençoe.